Saudação. Saudações, é que eu vos falo, sou o professor Aldino Francisco. Sejam todos bem-vindos, né, à minha escuta, a esta apresentação no terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Estou aqui então para apresentar a comunicação, o artigo com o título Topônimos como elementos do patrimônio e memória do Centro Histórico da província do Namibe. De forma introdutória, posso então aqui dizer que o desafio de apresentar este artigo em função da observância e das vivências do autor no mesmo local, para então cobrir a lacuna existente da pouca disponibilidade de material que entrecruzam o patrimônio, a memória e a toponímia no centro histórico da província do Namibe. Então, nos desafiamos concretamente para fazer um cruzamento entre os elementos urbanísticos e os aspectos ligados à memória e à paisagem da província do Namibe. Como Calabo afirma, a toponímia é fonte relevante para o estudo da morfologia e da história da cidade. Mohamed apresentou um estudo, fez um resumo sobre as formas de nomear em África. Outro estudo também apresentado aqui por Membrado, Tene e Azarão Garcia, na Espanha, e o próprio Mohamed também em 2020, descrevem que os topônimos servem como premissas para entender os valores da comunidade. Na sequência, como é sabido, né, a toponímia cruza-se com várias ciências, como aqui abordei, como concretamente a história, a geografia, a linguística, a antropologia, a filosofia, a geografia botânica, a psicologia sociais, entre outras ciências que então podem fornecer os princípios teórico-metodológicos aos estudos da toponímia, cabendo ao pesquisador a responsabilidade de intermediar os conhecimentos. É neste viés que nos predispusemos então a estudar a toponímia e o patrimônio geocultural no centro histórico da cidade do Namibe. O nosso objetivo é resgatar informações ligadas ao patrimônio, onde então podem se enquadrar as motivações, né, dos equipamentos urbanos como ruas, avenidas, largo, praça, travessa, jardins. Continuando, o objetivo desta mesma comunicação é apresentar, né, ou fazer uma abordagem entrecruzada dos elementos urbanos do centro histórico do Namibe. Quando falo aqui dos elementos urbanos, estou me referir concretamente a ruas, travessas, avenidas, praças e prédios urbanos ou edifícios históricos. Como dizia, né, o objetivo dele é fazer uma abordagem entrecruzada dos elementos urbanos do centro histórico do Namibe com a memória dos topônimos nelas atribuídos, fazer a classificação dos topônimos seguindo a metodologia, a teoria e o viés de Dick, descrever as motivações, significância toponimásticas e também propor soluções para mitigar soluções de não conformidade. Seguindo, temos então como pergunta de partida o problema da pesquisa. Quais as principais motivações toponimásticas ou toponímicas que se podem extrair dos elementos urbanos arquitetônicos do centro histórico do Namibe? No que toca aos materiais e métodos, os procedimentos metodológicos resumimos aqui em 3 etapas principais. Na primeira etapa, fomos então em periódicos nacionais e internacionais, identificamos então artigos, revistas, teses, e onde então extraímos e sistematizamos e procuramos clarificar os conceitos. E na mesma etapa ainda fizemos a busca da análise documental, como particular destaque com as referências legislativas nacionais, concretamente a Lei do Patrimônio Cultural, a Lei de Base da Toponímia, o Regulamento da Lei da Toponímia e a Lei do Ordenamento Territorial e Urbanismo. Na segunda etapa nós trabalhamos in situ
e aproveitamos fazer o levantamento fotográfico, fizemos o levantamento, mapeamento e a identificação dos 37 corpos ou dos 37 elementos que compõem o corpus dessa pesquisa. Dentre elas, como disse, nomes de ruas, avenida, largo, praça, travessa e pedro urbano. Por último, na última etapa, nós então cruzamos todas essas informações, né, da revisão bibliográfica, da análise documental e legislativa, bem como do levantamento e mapeamento e a identificação dos 37 topônimos. Fizemos então aquilo que é a análise estatística, a discussão e concomitante dos resultados. Neste capítulo, então, aqui ainda em materiais e métodos, podemos apresentar aqui o nosso campo de estudo, nosso local de estudo. Temos aqui o mapa no canto superior esquerdo, que é a República de Angola, embaixo com destaque em linhas vermelhas a província, o estado do Namibe, e aqui por baixo no canto inferior esquerdo temos então o município de Moçambique, onde encontra-se então a cidade com o mesmo nome, Moçambique, que é a capital da província do Namibe. Aqui então na nossa imagem principal nós temos uma imagem aérea, né, daquilo que é o centro histórico da província do Namibe. Delimitamos em vermelhos então a área em que a gente mapeou, a área onde andamos, para então fazer o levantamento do nome dessas ruas, ver a existência de placa toponomástica ou não. Então podemos vir buscar aqui o seu conceito. As topônimos são topônimos relativos aos títulos e dignidades que acompanham nomes próprios ou individuais. Temos aqui, né, Padre Carlos Sterman, Comandante Bula, Guerrilheiras de Olinda, Lucrécia, Teresa, Engrácia, e também os nomes como Ngola Quiluange, Dunduma, que são os nossos combatentes e reis, né, líderes de comunidades. No Brasil usam muito mais a expressão às vezes indígena, não, líder de comunidades, dos reinos, né? Concretamente estamos a falar que nossos sobas, séculos recebiam então esses títulos, e esse é o topônimo, é o tipo de topônimo, né, que mais nesse slide aqui, onde eu abordei as motivações toponimásticas, né, ou as motivações aqui. Só vamos dar um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, rua número 12, Rua Zingambande, homenagem à autoridade tradicional, Mwene Zingambande ou Ana de Souza Zingambande, foi uma rainha, líder tradicional militar dos povos Ndongo e Matamba em Angola, que se opôs ao regime colonial português em Angola. Então essa motivação que levou à atribuição do nome nesta rua, né? E entre outras seguem também, por exemplo, Eurico Gonçalves, a Rua Comandante Coboi, são homenagem a combatentes nacionais em Angola. Por exemplo, temos aqui em cima o número sem largo, Heróis de 4 de fevereiro. 4 de fevereiro neste caso a sua descrição denominativa deste topônimo é comemorativa efeméride. 4 de fevereiro de 1961 data do início da luta armada para a libertação de Angola, que culminou em 1900. Podemos dizer que o trabalho, a pesquisa revelou que dentre os 37 topônimos que foram identificados, 45% se revelaram de natureza antropocultural, e quanto à frequência dos topônimos, a maior parte dos topônimos foram axotopônimos, né, com cerca de 38%, e as principais motivações foram a homenagem a heróis de luta da resistência anticolonial e da luta de libertação nacional, personalidades políticas, datas e factos memoráveis de dimensão histórica, política, cultural, local, nacional e mundial. A diversidade dos topônimos permite identificar parte da história do local, as relações temporais e históricas dos habitantes que passaram naquele local.
E também importa ressaltar aqui que quanto à funcionalidade e à significância dos equipamentos urbanos, ressaltar aqui o seu papel social desse equipamento econômico e ambiental, com realce para o comércio, turismo, festividade, também servem principalmente de elementos como residência e também dão algum suporte à investigação científica local. Muito obrigado e os nossos contatos nesse slide.